Olá, eu sou a Tatiana Cagliari, terapeuta Ayurveda, instrutora de yoga e fundadora do Instituto Ayurveda Semente. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que acontece quando você começa a utilizar o yoga e o Ayurveda conjuntamente. O que muda na prática? O que muda no teu consultório, na sua sala de aula e na sua vida como um todo? Bom, o primeiro ponto, digamos, de convergência prática entre o yoga e o Ayurveda é a linguagem. Os dois sistemas, eles descrevem o ser humano usando a mesma estrutura fundamental, que são os 5 elementos: o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Essa é a grade de leitura, digamos, compartilhada, que permite que um sistema enriqueça o outro. No Ayurveda, os 5 elementos, eles se baseiam nos 3 doshas: o Vata, que é a junção do espaço e do ar, o Pitta, que é a junção do fogo e da água, e o Kapha, que é a junção da terra e da água. Então, cada pessoa tem uma combinação única desses elementos, dessa constituição original que nós chamamos de Prakriti. No yoga, os mesmos 5 elementos, eles aparecem, por exemplo, numa prática de pranayama, nos chakras, nos koshas, que são as 5 camadas do ser, e nas qualidades que diferentes práticas podem pacificar ou agravar. Uma prática de yoga, por exemplo, quente e dinâmica, ela acende o fogo. Uma prática mais lenta, mais restaurativa, ela tende a cultivar a estabilidade, a terra. E uma prática com mais respiração vai trabalhar o espaço, o ar. Então, quando um professor de yoga conhece o Ayurveda, ele para de dar a mesma prática para todo mundo. Ele começa a ver que aquele aluno inquieto, de movimentos rápidos e de mente dispersa, provavelmente tem um vata em excesso e precisa de chão, de lentidão, de peso, de aterramento. Que aquela aluna que é mais intensa, mais perfeccionista, com uma tendência até a se irritar, tem um pita mais elevado, que precisa de frescor, de rendição, de expansão. E que aquele aluno que é mais lento, mais pesado, né, com uma tendência à letargia, ele provavelmente está com kapha acumulado, precisa de calor, de movimento, de estímulo. Então, um dos presentes, digamos assim, mais concretos que o Ayurveda dá para quem pratica e ensina yoga é um olhar diagnóstico sobre o corpo. O modo como alguém se move em uma postura, onde a rigidez aparece ou qual parte do corpo fica mais cronicamente tensa, tudo isso é informação sobre o equilíbrio ou desequilíbrio dos doshas. Quadris fechados e rigidez lombosacral costumam indicar um acúmulo de vata nessa região, que é o assento do dosha vata. As inflamações, a hipermobilidade e tendência a se forçar demais nas posturas frequentemente indicam pita desregulado. E aquela lentidão excessiva, aquela dificuldade até de entrar no espaço de esforço e rigidez estrutural generalizada pode indicar um kapha em excesso. Então, isso não é diagnóstico médico, é uma linguagem de observação que enriquece a prática. Então, um professor que tem esse olhar, ele pode oferecer variações, modificações e orientações muito mais precisas do que aquele que vê todos os corpos da mesma forma. E do lado contrário, um terapeuta ayurvédico que entende o yoga, ele pode usar asanas e sequências específicas como parte do tratamento. Uma pessoa com vata elevado, ela precisa de posturas que criem raiz, poses de pés firmes, de posturas mais restaurativas, com peso, né, com sequências inclusive mais lentas. E uma pessoa com pita pode se beneficiar de posturas com abertura de coração, de inclinações para frente, que acalmam e que pacificam. Bom, o pranayama é um dos pontos onde o yoga e o ayurveda se tocam de forma mais direta e mais poderosa. No yoga, o pranayama é a 4ª das 8 etapas descritas por Patanjali, um passo fundamental no caminho da liberação, que prepara a mente para a meditação ao trabalhar o prana, a energia vital. E no Ayurveda, a respiração ela é a principal via de equilíbrio do Vata, que governa todo o sistema nervoso. Então, respirar de forma consciente e rítmica é literalmente regular esses elementos, é regular os doshas, que estão na raiz, na verdade, de quase todo adoecimento contemporâneo.
O Nadishodhana, que é a respiração alternada pelas narinas, é simultaneamente uma prática de yoga clássico e um dos principais protocolos ayurvédicos para equilibrar o vata e para acalmar o sistema nervoso. O Kapalabhati, que é a respiração do crânio brilhante, é ao mesmo tempo uma técnica de purificação do yoga e um tratamento ayurvédico para o kapha acumulado no sistema respiratório. E tem mais. O Ayurveda, ele usa ervas, alimentação e óleos que podem potencializar ou apoiar a prática de yoga. Então veja, a integração entre yoga e Ayurveda não exige que você domine os dois sistemas por completo antes de começar. Ela começa com uma pergunta muito simples. Quem é esse corpo hoje? O que ele precisa? Não em geral, mas agora. Nos próximos vídeos, a gente vai se aprofundar na visão do ser humano que cada uma dessas tradições propõe, porque entender como elas enxergam o que somos muda radicalmente o que fazemos com isso. Nos vemos em breve.